Gente, bom dia Brasil, Cornélio. Então hoje a gente vai ver essa outra técnica de controle de sistemas lineares, que é a técnica de linearização por realimentação, que é um pouco diferente da técnica slide mode que a gente viu no vídeo anterior. Uma outra alternativa, dependendo do sistema, pode ser mais interessante ou não. Qual que é a ideia da linearização por realimentação? Você já deve estar perguntando, mas você sempre fala que a linearização só funciona localmente, então não serve para ter muita noção sobre o sistema, é perigoso. Mas essa linearização é um pouquinho diferente. A motivação dela é a seguinte: vamos supor que tem um sistema como esse. Um H ponto. Isso aqui uma dinâmica muito simplificada de um sistema de nível, né? Então a vazão do sistema de nível é a vazão de entrada menos a vazão de saída, que normalmente depende da raiz do nível. Então é um sistema que tem essa não linearidade. Uma estratégia para fazer um controle simples seria usar o sinal de controle U para compensar aquela não linearidade ali. Né? E eu coloco aqui um outro sinal artificial aqui, que ele vai servir para finalizar nosso controlador. Então, a primeira coisa, quando aplico ali, eu vou ter um corte desse elemento com esse aqui, vai ficar simplesmente igual H ponto igual a V, que é uma representação linear, sendo que V é a entrada de controle para esse novo sistema que agora é linear. Então é como se fosse H ponto é igual a 0H mais 1 vezes V. X ponto igual a X mais BU. Que é uma representação linear bonitinha e fácil de lidar, porque quando é linear está tranquilo. Né? Daqui para frente, né, é só eu escolher qualquer V que estabeleça sistema linear, por exemplo, menos H. Né? Então eu tenho aqui que meu sinal de controle 1 vai ser C raiz de H menos H vai estabilizar aquele sistema. Então, qual que é a ideia? Essa é a motivação da linearização para alimentação. Eu gerei uma representação linear, só que é uma representação exata. Não usei jacobiano, não usei nenhum tipo de aproximação, uma representação exata, bonitinha. Né? Porque eu incorporei a não linearidade ao sinal de controle. Eu joguei a não linearidade dentro do meu sinal de controle, de maneira a compensar aquele termo não linear que atrapalhava a nossa vida. Então essa é a motivação dessa técnica de controle. Eu faço a linearização pelo meu controle, não por aproximação ou por algum outro tipo de coisa. Então, por ser exato, fica show de bola. Né? Até aqui no slide eu coloquei, né, uma complexidade um pouquinho maior, né? Coloquei uma área de seção do meu tanque aqui, caso seja um tanque que não é simplesmente reto. Por exemplo, se eu tenho um tanque que ele é inclinadão dessa forma, então aquele A de H, a área de seção do tanque vai depender do nível, né? Mas aqui eu coloquei ele de maneira bem simplificada para a gente entender melhor a ideia dessa estratégia de controle. Tá? Só que ela pode ser problemática dependendo do tipo de sistema. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse sistema que está aqui. Eu tampei a parte de baixo para não dar spoiler. Mas qual que é o problema aqui? Eu poderia definir um sinal de controle U que cancela essas duas não linearidades, que é o cosseno de 2x1, o cosseno de x1 que está aqui, maravilha. Só que eu tenho uma não linearidade aqui. Eu não consigo usar o sinal de controle U para cancelar esta não linearidade que está aqui em cima. Né? E esse é o problema dessa técnica da linearização por realimentação. Quando eu tenho não linearidades que não estão na mesma dinâmica do meu sinal de controle. Isso, como vocês devem imaginar, acontece sempre. Né? Na praticamente todos os tipos de sistema. Né? Mas não quer dizer que a gente não pode usar essa técnica. A gente consegue usar bem até. Né? Só que a gente precisa fazer uma mudança de variáveis. Se eu fizer uma mudança de variáveis, por exemplo, considerar uma nova variável de estado, z1 igual a x1, uma segunda variável de estado, que é isso aqui, a x2 mais seno de x1, essa dinâmica aqui, z1 ponto e z2 ponto, em termos de z1 e z2, ela é dada por essa expressão aqui. Né? Não é fácil de enxergar, mas dá para demonstrar que é dado por essa expressão aqui. Só estou querendo ilustrar mesmo. Então, o que a gente fez com essa mudança de variáveis? Jogou todas as não linearidades para a dinâmica junto com o U. Né? E a partir daqui, eu posso, por exemplo, definir um U como isso aqui, 1 sobre esse elemento que está junto aqui, 1 sobre A cosseno de 2Z1. Aqui você vê que eu estou cortando os outros elementos, né? Menos cosseno de Z1 vezes seno de Z1,
mais 2 é cosseno de Z1, estou cortando tudo isso aqui. E aí fica simplesmente um sistema como esse, que é uma representação linear em Z. E aí eu escolho o V para estabilizar esse sistema. Então a gente pode fazer a estratégia. Quando a não linearidade ela não afeta diretamente a dinâmica onde está o U, a gente tem que fazer as mudanças de variáveis para jogar as não linearidades todas na mesma expressão do U, e aí conseguir fazer os cortes, fazer a compensação. Né? Aqui a gente vê 2 problemas. Primeiro, um problema de procedimento mesmo, sistemático. Como definir essas mudanças de variáveis, essas transformações, que vai ser praticamente o restante do vídeo, como uma maneira sistemática de fazer isso, que não é exatamente simples, mas ela é basicamente algebreira pura, né? Só um monte de conta derivada aí que a gente consegue chegar lá, não precisa de grandes criatividades. Em algum momento outro precisa sim, estou mentindo, mas é isso aí. Porém, outro problema, e isso é até mais fácil de enxergar aqui nessa dinâmica, é que se, por exemplo, esse C aqui está ligado com a vazão de saída, que estou supondo que tem uma vazão de saída do meu tanque, né? E esse C está ligado com o tanto que vazou, com a abertura, o tamanho da abertura que está aqui, o formato, né? O quanto de vazão que vai sair. Se a gente não souber precisamente esse valor, eu não vou conseguir cortar direitinho, tá? Não vou conseguir cancelar esses termos aqui. Então, sem conseguir cancelar, a gente teria um resto, um erro entre o meu nominal e o meu real aqui que está acontecendo, assim como aconteceu lá no slide mode. E a gente precisaria de técnicas extras, né? Tipo aí, talvez técnicas robustas aí para conseguir garantir a estabilidade, porque daí eu teria um sistema linear, porém afetado por um ruído, afetado por uma incerteza. Então, o que a gente não vai ver aqui, tem no canal os vídeos de robusto que fazem mais ou menos isso, né? Mas pode ter esse problema também, você vai precisar fazer esse tratamento extra, beleza? Então, qual que é a sistemática aqui para a gente conseguir definir, caso a gente precise, conseguir definir uma mudança de variáveis que faça com que eu gere um sinal de controle capaz de cancelar minhas não linearidades. O enunciado do problema, para formalizar, vamos supor que eu tenho um sistema x ponto igual a f de x mais g de x vezes u, e aqui eu já estou assumindo, até para simplificar, que eu não tenho uma não linearidade no u em si, né, no sinal de controle, né, no sentido que eu não tenho u quadrado, não tenho cosseno de u, né, apesar que ele pode estar multiplicando por estados, né, então, e essa função g de x são os estados que estão multiplicando o u, e f de x são os estados que estão isolados do u. Tá? São 2 campos vetoriais lineares suaves. Né? Então, esse sistema aqui, que nem sempre a gente vai conseguir achar uma transformação, mas né, esse sistema aqui ele é linearizável por realimentação, ou seja, a gente consegue usar essa estratégia de controle. Se existir uma região e um diffeomorfismo, o diffeomorfismo é uma palavra muito bonita para dizer algo como, aqui eu vou simplificar bem, né, matemáticos, perdoem, mas é uma transformação, né, é a transformação de variáveis que a gente procura. É a transformação que eu vou aplicar em x para gerar esses estados z. Recebe esse nome bonito porque ele é aplicado não a um vetor, mas é aplicado a um campo vetorial. Né? Então, esse tema eu vou conseguir controlar usando a linearização por realimentação, se existir uma transformação de variáveis e uma lei de controle não linear. Então, aqui eu estou representando de maneira genérica os alfa e beta, que são funções que eu vou usar para cortar as não linearidades. Seria, no caso aqui, o beta seria o termo que acompanha o V, os alfas, os termos que estão aqui isoladinhos, né? O beta, o termo que acompanha o V, E, cortando essas não linearidades, eu obtenho uma representação linear do meu sistema. Só que agora nos estados transformados Z e V, sendo esse sinal que acompanha o meu sinal de controle, que eu vou usar para estabilizar a parte linear. Tá? Então, esse que é o nosso objetivo. Para isso, a gente vai precisar de uma outra álgebra, que a gente está acostumado com a álgebra linear. Então, essa aqui é a parte que matematicamente, formalmente, é bem mais complexa do que eu vou fazer parecer que é aqui, tá? Que eu vou ensinar de maneira bem operacional, que é a tal da álgebra de Lie, né? Que tem as derivadas de Lie, produto interno de Lie, que a gente está acostumado com a nossa álgebra linear bonitinha, que é uma outra álgebra que uma das técnicas que a gente consegue aplicar. Então, primeiro, só para
explicar as notações, né, porque parece ser um pouquinho complicado, mas é tudo conta divertida. Então, o primeiro conceito que a gente precisa dessa derivada de Lier, que é a derivada de Lier de H com respeito a F, tipo que é representado dessa forma, é de H com respeito a F, é dado pelo gradiente de H vezes o F. Tá? Então, como exemplo aqui, H é uma função escalar, tá? E F é um campo vetorial, então F seria, por exemplo, esse vetor, né, de 3, vetor coluna, né, 3 linhas, uma coluna. Então, a derivada de F, de H com respeito a F, desculpa, até eu confundo a notação, a derivada de H de Lier com respeito a F é dada pelo gradiente de H, que está aqui, né, seria a derivada parcial em relação a x1, a derivada parcial em relação a x2, a derivada parcial em relação a x3, vezes o F, que quando faz esse produto me dá essa função. Então, essa é a derivada de Lier de H com respeito a F. Tá? E outro ferramental que a gente vai precisar é o produto de Lier. Então, vamos supor que F e G sejam dois campos vetoriais, ou seja, tanto F quanto G são esses vetorzinhos aqui, né? Então, o produto de Lier entre F e G, que a gente representa dessa forma e também representa dessa forma, AD e FG, não sei exatamente por que AD, gente, peço desculpas aí pela minha ignorância, né? Que vai ser, se alguém souber, comenta, por favor. Esse produto de Lier entre esses dois campos vetoriais é o gradiente do G vezes o F menos o gradiente do F vezes o G. Tá? Já eu volto nessas propriedades, né? Quero focar na definição aqui, né? E, na verdade, mostrar como um exemplo como é que funciona. Vamos supor que F seja isso aqui, né? Então, duas linhas, uma coluna. O G também, mesma coisa. O que é o produto de Lier entre F e G? Que é a DFG. É o gradiente de G vezes o F menos o gradiente de F vezes G. Gradiente de G, eu vou pegar isso aqui, é como se fosse a jacobiana, né? Tipo, é derivada parcial da primeira linha em relação a x1 e x2, que é derivada parcial da segunda linha em relação a x1 e x2, vezes o F, menos o gradiente de F, que é a mesma coisa, como se fosse o jacobiano daqui, né? Vezes o G. E aí, quando eu faço produto, junto tudo, fica essa bagunça que está aqui. Tá? Então, isso que é o produto de Lier de FG. Tá? Muito bem. Então, são umas propriedades, né? Que com essa notação que a gente vai usar vai ser importante. Quando eu faço o produto elevado a zero, é simplesmente o próprio G, né? Como se fosse uma potência de zero aqui. E quando eu faço o késimo produto, a gente pode usar uma recorrência. Vai ser o produto de Lier entre F e o produto anterior, né, da potência K-1. Então, a gente pode usar... Então, por exemplo, o ADFG2 vai ser o F e o ADFG1. Então, a gente pode usar de maneira recorrente. Tá? Então, esses são os dois ferramentais que a gente vai precisar para fazer a técnica. E a técnica em si, que na verdade, o que eu vou mostrar aqui, ela já me dá não só a transformação de variáveis, mas também o sinal de controle que faz todos os cortes, né? Ele é dado por esse algoritmozinho que está aqui, né? Eu vou fazer, vamos seguir passo a passo aqui, eu vou fazer com um exemplo junto com vocês. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui não linear, tá? Primeiro passo, né, identificar o que é o F, o que é o G. Né? A partir dessa notação, F é quem não está com o U, G é praticamente quem está multiplicando o U. Então, nesse caso, F de x ela vai ser um campo vetorial, né? X1 quadrado mais x2, primeira linha, isso aqui é um quadrado, tá, gente? E aqui cosseno de x1 mais x2 ao quadrado, é quem não está acompanhando o U. E o G de x, aqui não tem ninguém acompanhando o U, aqui eu tenho 1 acompanhando o U. Se aqui eu tivesse x2 vezes U, apareceria o x2 aqui. Tá? Então, esse é o F e G. Então, vamos lá. Então, primeiro, vou computar esses campos vetoriais. O G acabei de computar, né? Vou computar a DFG e até o n-1 sendo n a ordem do sistema. Como n nesse caso é igual a 2, meu sistema tem ordem 2, eu vou computar só até aqui, né? O produto de Lier entre F e G. Para ficar mais rapidinho, fiz um sistema de ordem 2 aí. Né? Então, o que seria o produto de Lier entre F e G? Que outra notação é aquele ADFG. Pela definição, que eu sempre esqueço, ele é o gradiente de G
vezes f menos gradiente de f vezes g. Tá? Por que eu fechei aqui? Bom, o gradiente de g, né, derivado da primeira linha em relação a x1 em relação a x2, derivado da segunda linha em relação a x1 em relação a x2. Olha, tudo zero. Nesse caso, porque daí depende do x. Vezes o f, que eu vou deixar aqui que vai multiplicar por zero mesmo, então para aqui, né? Menos o gradiente de f, que no caso aqui vai ser 2x1, aqui vai ser em relação a x2, aqui em relação a x1, aqui em relação a x2. Vezes o g, que vai ser igual a 1, 2x2. Porque aqui 0 vezes f vai dar 0, menos, né? Menos esse cara, que vai dar simplesmente a segunda coluna aqui. Então, achei o g e achei o ADFG. Achei esses dois elementos, que é o que pede no primeiro passo do algoritmo aqui. Tá? Depois, preciso verificar se esses campos vetoriais são linearmente independentes. Porque se não for, eu não consigo dar sequência, não consigo achar uma tese de controle por linearização e realimentação. Então, o que seria? Eu preciso verificar se G e ADFG são linearmente independentes. O que é G? 0, 1. O que é DFG? Menos 1, menos 2x2. Né? Como que eu sei se eles são linearmente independentes? Né? Como aqui deu uma matriz quadrada, eu posso ver se esse determinante é diferente de 0, né? Para quase todo x1, x2. É que às vezes para um x1, para outro x2 pode ser que dê igual a 0, né? Mas se for, ele só não pode ser igual a 0 para todo x1, x2. Né? Que nesse caso aqui o determinante é igual a 1, né? Porque multiplica aqui, então sucesso, eles são linearmente independentes. Outra maneira de enxergar é que, tipo, se eu pegar esse vetor, não tem nenhum escalar que quando eu multiplico ele, vai dar esse vetor aqui. Então, eles são linearmente dependentes. Tá? Então, sucesso, linearmente dependentes. Então, se for satisfeito, então agora eu vou calcular. Então, lembra que eu vou calcular agora minhas transformações. Z, Z1, Z2, Z3, Z4. No caso aqui é ordem 2, então só vou ter Z1, Z2. Né? Que satisfaça essas restrições aqui. Tá? Então, eu tenho n-1, que vai de 0 até n-2, restrições de igualdade, e uma única restrição de desigualdade, que é quando eu tiver no produto n-1. Como eu tenho um sistema de ordem 2, então eu vou ter uma única restrição de igualdade aqui e uma restrição de desigualdade aqui. Então, vamos lá. A transformação Z ela vai ser dessa forma, vai ser um Z1 e um Z2. Tá? O que é o gradiente de Z1? Que é só desse elemento aqui, gradiente de Z1. É a derivada parcial de Z1 em relação a x1, a derivada parcial de Z1 em relação a x2. Como eu não tenho ainda Z1, eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Que é o gradiente do Z1. Então, quando eu faço o gradiente do Z1 vezes, aqui eu vou começar com K igual a 0, né? Vezes a ADF0 de G. O que é o ADF0 de G? Das propriedades, ele é simplesmente o G. Então, começo com o primeiro aqui. Então, vai ser derivada de Z1 em relação a x1, derivada de Z1 em relação a x2, que multiplica G, que aqui é o G, aqui é o ADFG, só para lembrar. 0, 1, tem que ser igual a 0. Desculpa, tem que ser igual a 0. Portanto, derivada parcial de Z1 em relação a x2 tem que ser igual a 0. O que isso me informa? Que Z1 não pode depender de x2. Então, essas restrições, elas vão me dizer como que Z1... Essas restrições aqui vão dizer como que Z1 vai depender das variáveis x, dos estados. Né? No caso aqui, eu sei que Z1 não pode depender de x2. Tá? Beleza. Então, vamos ver essa última restrição aqui, né? Porque eu tenho que fazer até n-2, no caso, n igual de 0 até n-2, né? E a última restrição vai ser gradiente de Z1 vezes ADF1G diferente de 0, que eu faço n-1, que é n igual a 2. Né? Diferente de 0. Então, aqui eu vou colocar o gradiente de Z1. Eu já vou aplicar, que é derivada em relação a x2 é igual a 0. Né? Então, derivada de Z1 em relação a x1, 0.
que multiplica DFG, que é essa segunda coluna aqui, menos 1, menos 2x2, tem que ser diferente de zero. Então, aqui que eu tiro que menos derivada de Z1 em relação a x1 tem que ser diferente de zero. O que isso aqui me informa? Que Z1 tem que depender de x1. Tá? Então, quando eu quero calcular o estado de x1 e Z1 que satisfaz essas restrições todas, eu não tenho uma solução única. Né? O que eu tenho que satisfazer é que, nesse exemplo, não pode depender de x2 e tem que depender de x1. Né? Uma solução simples é eu fazer Z1 igual a x1. E poderia ser x1 quadrado, cosseno de x1, poderia ser qualquer coisa, desde que tenha x1 e não tenha x2. Tá? Então, achei o meu Z1. Né? Já achei, no caso, metade das minhas transformações. Eba, falta o Z2. Né? As outras transformações, então o Z2 até o Zn-1, até o Zn, desculpa, né? No caso aqui se tivesse em ordem 10, então o Z2, Z3 até o Z10, eu calculo aplicando as derivadas de Lié de Z1 em relação a F, derivada segunda, derivada terceira. Então, vou aplicando recorrentemente as derivadas de Lié em relação a F. Em relação a F. Isso, as derivadas de Lié de Z1 com respeito a F, que é dado por essa expressão aqui. Né? Então, o Z2, ele é o LF de Z1, que é o gradiente de Z1 vezes F. Então, só retomando que eu peguei a definição, né, da derivada de Lié. E aqui eu estou calculando o Z2, que é o LFZ1. Então, é o LFZ1, que é a derivada de Lié de Z1 em relação a F. Que lá, pelo ferramental, é dado por isso aqui. O que é o gradiente de Z1? Essa derivada de Z1 em relação a x1, derivada de Z1 em relação a x2, vezes F, que é o meu problema original. O F, que é isso aqui. x1 quadrado mais x2, x1 quadrado mais x2, cosseno de x1 mais x2. É isso? Errei alguma coisa? Errei porque eu acho que é quadrado. Isso, mais x2 quadrado. Isso. Então, meu Z2 vai ser x1 quadrado mais x2. Quando eu faço o produto aqui. Achei meu Z2. Eba! Então, achei minhas transformações. Achei meu diffeomorfismo, que faz com que todas as não linearidades fiquem todas acumuladas só na expressão onde é afetada diretamente pelo U, só na dinâmica afetada diretamente pelo sinal de controle. Tá? E essa técnica ainda me dá como que funciona, como que seria a entrada de controle para cancelar minhas não linearidades. É uma entrada de controle possível para cancelar as não linearidades. Que vai ser o alfa x que é dado por essa expressão, o beta x que é dado por essa expressão. Vamos lá, vamos calcular uma por uma. O que seria o alfa x? Alfa x vai ser igual a menos derivada em enésimo, no caso aqui segunda, né? Que é igual a 2, de Z1 em relação a F sobre a derivada de Lié em relação a G de derivada de Lié de Z1. Tá? Essa expressão aqui, LF2 de Z1, na verdade é como se fosse LF, derivada de Lié em relação a F, de derivada de Lié em 1 de relação a Z1. Que é a derivada da derivada. Acho que eu não coloquei essa propriedade, mas está ali. Mas LF1Z1. O que é o LF1Z1? É isso aqui. É o próprio Z2. Isso aqui, na verdade, é uma maneira muito bonita de dizer que é o Z2. Genericamente, o Zn é o último Z que você calculou, a sua última transformação. Então, você vai derivar o Z2 mais uma vez, só que no numerador em relação a F e no denominador em relação a G. Tá? Então, o que seria essa derivada aqui? Então, vai ser menos. Vamos ver se não vai ficar muito feio assim, né? Vai ser o gradiente de Z2 vezes F dividido pelo gradiente de Z2 vezes G. Então, menos, o que é o gradiente de Z2? O Z2 está aqui. Então,
Então aqui é 2x1, x2, que multiplica f, que é x1 quadrado mais x2, cosseno de x1 mais x2 ao quadrado. Esse monstrinho dividido por gradiente de, que é 2x1 e x2. Nossa, gente, eu tô louco. x2. 1. Ó, 0 pra mim. 1. Né? Vezes g, que é 0,1. Então, meu alfa de x vai ser igual a menos 2x1 ao cubo mais 2 cubo, né? Obviamente ali. Mais 2x1, x2. Mais cosseno de x1 mais x2 ao quadrado. Tá cancelando tudo ali. Sobre 1, né? Porque foi o produto que deu aqui. Ufa, então tá aqui meu alfa de x. Né? E o que é o beta de x? É 1 sobre o mesmo denominador aqui. Então, meu beta de x vai ser 1, simplesmente, que é 1 sobre 1, que eu acabei de calcular aqui no denominador. Então, meu sinal de controle 1 vai ser dado por menos 2x1 ao cubo mais 2x1, x2, mais cosseno de x1 mais x2 ao quadrado, que é o alfa, mais 1 vezes v, mais 1 vezes o v de t. Então, esse é o meu sinal de controle que estabiliza, lineariza por realimentação o meu sistema. Tá? Poxa, mas como é que ficou a dinâmica do meu sistema linear? Como é que ficou lá o meu z ponto igual a z mais bv? Né? Como que eu acho as matrizes A e B? Né? Na verdade, por construção, por causa da característica da minha técnica aqui, a maneira como eu construí os meus z's, né? Vou colocar no slide que é mais fácil. A maneira como eu construí os meus z's, que o z2 é derivado do z1, o z3 vai ser derivado do z2 e assim por diante, eu vou ter aqui que z ponto vai ser igual a 0, 1, 0, 0, z. Então aqui fica a forma companheira, né? Tipo 0, se fosse de ordem 3, seria tipo 0, 0, 1, seria 0, identidade aqui embaixo tudo 0, tá? Se fosse um exemplo com n igual a 3, tá? Seria 0 identidade fixo dessa forma, mais 0, 0, 0, 1 vezes v. Né? Seria mais 0,001 vezes v, né? Se fosse termo de ordem 3, só para vocês verem como que ficaria o escalamento com outras ordens, né? E aí eu precisaria achar um sinal de controle, um v, por exemplo, um k vezes z, que estabiliza essa dinâmica linear aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu escolhesse o v igual a menos e1 menos e2, que eu sei que isso aqui vai dar estável, né, com essa realimentação aqui. O que é o menos e1 menos e2? É menos x1 menos x1 quadrado mais x2, né, que são as transformações. E aí eu jogo esse cara aqui, jogo esse cara todo aqui, siga as setas, e aí esse sinal de controle vai estabilizar o sistema. Então essa é a técnica de controle de linearização por realimentação, né? A gente tem um trabalho razoavelmente grande para conseguir achar as transformações de variáveis para fazer com que as não linearidades fiquem todas na mesma dinâmica que está sendo afetada pelo U, diretamente, para poder fazer os cortes. E aí eu gero o sinal de controle para fazer os cortes e esse V, que é o que vai garantir a estabilidade do sistema linear, do sistema linearizado. Né? Então, vejam que dá um trabalho numérico para fazer, né? Só que o máximo de criatividade que eu tive que ter aqui foi o momento de definir o Z1 para garantir essas restrições, né? Que pode ser que não seja tão simples assim. Definir o Z1, daí para frente continua um monte de conta, um monte de algebreira, né? Isso aqui é uma maneira algorítmica de resolver o problema, né? Você não precisa ter o conhecimento do Lyapunov, ter conhecimento das coisas para poder fazer esse controle aqui, né? Mas toma cuidado, né? Porque se não tiver conhecimento das outras ferramentas, vai ficar muito preso só numa técnica
E se o sistema for muito grande também, tipo um sistema de ordem muito gigantesca, pode ser que fique proibitivo fazer esse tipo de técnica aí. Mas por ser algorítmico, você pode ter sistemáticas que fazem isso um pouco mais automaticamente, ou pelo menos 60 vai fazendo as contas, se você não errar, igual eu praticamente errei vários pontos aí, tá tudo certo. Beleza? Então essa é a técnica, tem que tomar cuidado também, porque se tiver incertezas aqui, esse sistema linear ele vai ser afetado por incertezas também, então tem que tomar os cuidados. E é isso aí, valeu gente, obrigado.